Essa semana me fizeram uma pergunta: doutora, por que você escolheu neurologia? E aí foi uma pergunta que me fez voltar no tempo, mais de 20 anos atrás. Aliás, desde a minha infância. Eu entrei na faculdade de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo no meu primeiro vestibular, aos 18 anos de idade. E eu entrei para fazer pediatria, para ser pediatra. Sempre gostei de lidar com crianças. E eu entrei, fiz a minha graduação, me formei e já fiz uma residência médica em pediatria. E ao longo de 2 anos eu fui pensando o que mais eu queria ser. Eu sempre fui inquieta, eu sempre fui curiosa, eu sempre quis saber mais do que eu sabia. Eu sei, mas eu preciso saber mais. E eu gostava muito de neurologia, sempre gostei na faculdade e mesmo na residência, nas aulas de neurologia infantil. E aí foi quando eu decidi que eu viria para a USP, que era o maior e melhor centro de formação de neurologistas infantis do país, e eu viria para a USP para fazer a minha especialização em neurologia pediátrica, juntando aí 2 grandes paixões, né? Vim para a USP, passei também na minha primeira prova, em primeiro lugar, fiquei por aqui e estou no Hospital das Clínicas desde então. Então eu tenho muita felicidade, muito orgulho de dividir essa minha carreira, de dividir essa minha trajetória profissional com grandes mestres, com grandes professores, onde eu tive muito aprendizado. E aqui em São Paulo, aqui na USP, eu evoluí. Eu fiz neurologia infantil, depois eu fiz neurofisiologia clínica, né? Que é para entender mais ainda como funciona esse sistema nervoso central, essa nossa caixinha mágica que é o nosso cérebro, entender como isso tudo influencia no nosso corpo, no nosso organismo, nas nossas emoções, nas nossas sensações e como também ele pode adoecer e se transformar em doenças neurológicas complexas. Então, entender todo esse mecanismo, entender como funciona o sistema nervoso, como funciona o nosso cérebro, é desafiador, é instigante. E eu descobri ao longo do tempo que o neurologista, ele é um detetive por natureza. Ele é um incansável detetive. A gente não se satisfaz enquanto a gente não consegue fechar realmente o diagnóstico de um paciente. E diagnóstico e neurologia nem sempre são fáceis. Na verdade, medicina nem sempre são fáceis. Muitos deles nos desafiam diariamente. E algumas vezes, às vezes não raro, a gente não consegue oferecer a cura para os nossos pacientes, mas oferecer o conforto, oferecer o acolhimento, oferecer todos os tratamentos possíveis e que podem estar à disposição do paciente para que ele tenha um retorno às suas atividades, à sua vida normal, ou que ele tenha mesmo uma qualidade de vida muito boa dentro da sua doença, sempre foi uma das grandes paixões. E na neurologia hoje eu atuo muito com neuroreabilitação. Eu me especializei, fui estudando e cada vez mais. E hoje o campo da toxina botulínica nas indicações neurológicas é a minha grande especialidade. É onde eu me realizo todos os dias aqui no meu consultório, levando maior qualidade de vida para os meus pacientes, melhor controle de seus movimentos, diminuição de suas dores. Mas não adianta só saber aonde colocar uma agulha. É preciso entender por que colocar a agulha. Onde colocar a agulha, onde colocar a medicação que aquele paciente precisa. Então, eu sempre fui movida à paixão e a neurologia é a minha grande paixão. Hoje, atendendo crianças e adultos e idosos, eu me realizo diariamente no consultório com as mais diversas patologias neurológicas, podendo criar vínculos que já se vão mesmo, vínculos de amizades até com muitos dos meus pacientes. Então, eu sou extremamente realizada na minha profissão, eu sou extremamente feliz. Precisamos de mais neurologistas, né? Às vezes a neurologia afugenta muito estudante de medicina, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, é importante que mais neurologistas se formem, que mais neurologistas tenham essa paixão por entender o cérebro humano.